começam um pouquinho antes. Elas começam um pouco mais próximas de nós, porque a gente acha que as guerras estão longe, mas as guerras começam dentro dos nossos lares, no ambiente de trabalho, as guerras começam no ambiente do trânsito, mas mais ainda começam dentro de nós. Por isso, refletirmos um pouquinho de quem somos, para nos entendermos e encaminharmos qual é a contribuição que podemos dar. Então, essas guerras que encontramos nos mais variados matizes, são apenas parte daquilo que vivemos no nosso dia a dia. Sejam as guerras políticas de corrupção, sejam as guerras com armas, seja o que for, mas nós travamos elas um pouquinho antes e precisamos resolvê-las antes para chegar a esse nível. E quem nos chama a atenção nessa direção é o próprio Cristo. No livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio Espírito, psicografia de Chico Xavier, Jesus vai nos dizer que se não conseguimos harmonia sob o telhado que nos abriga, como esperarmos a paz entre as nações? Tem sentido? E para termos harmonia sob o telhado que nos abriga, que é o nosso lar, que ali está a sala de aula dessa escola que chamamos de terra, para os filhos de Deus, sala de aula para os filhos de Deus, os espíritos. Portanto, estamos numa sala de aula, inseridos, maioria de nós, inseridos numa sala de aula, e se não conseguimos harmonia dentro dessa sala de aula, onde deve começar todo o processo, como queremos a paz entre as nações, nos convida Jesus. Então direcionemos energias, pedindo a Deus que ampare e ilumine esses seres que estão em conflito. Mas ilumine, antes de tudo, a nós mesmos, dentro dos nossos lares, na nossa intimidade, para que a partir daí possamos então ter a paz entre as nações. Ela começa dentro dos lares, começa dentro de cada um de nós. Então precisamos responder essa questão: quem somos? Quem sou? Eu não vim aqui perguntar para vocês quem sou eu. Não é? E pergunto a vocês, já se perguntaram quem são? Alguns podem ficar em dúvida, pode querer pegar a identidade para ver. Não é por aí. É saber quem somos nesse contexto mais amplo da vida. Hoje nós estamos, João, Maria, Pedro, Telmo, José, Francisca, seja lá o que for. Mas nós somos muito mais do que isso. E é a estes filhos de Deus, a estes espíritos, a este ser que somos, é que Deus nos oferece os recursos nesta escola. Se ainda vivemos conflito, é porque ainda não conseguimos responder essa pergunta. Quem somos nós? Quem é você? Você consegue responder? Você consegue com profundidade responder quem é? Muitas vezes até as pessoas têm dúvida, né? Porque vocês já ouviram pessoas dizer assim: você sabe com quem está falando? Claro, pessoas bem humildes. Normalmente quem faz essas perguntas são pessoas humildes, né? Você sabe com quem está falando? Mas a pergunta às vezes é mais profunda do que a gente imagina, né? Mesmo que a pessoa não tenha tido esta intenção, mas nós não nos conhecemos. Com profundidade nós não nos conhecemos. Não sei se vocês viram já algum vídeo do filósofo Mário Sérgio Cortella, é um paranaense, tem um material fantástico. Talvez, na aplicabilidade prática, imediata, talvez seja o maior filósofo da atualidade que a gente tem conhecimento aqui no Brasil, pelo menos. Pela clareza das suas falas, das suas orientações, pé no chão, lúcido, em relação às questões com mais profundidade. Certa feita, alguém questionando, ele falando sobre essa questão, ele vai nos mostrar que nós estamos inseridos num universo com milhões ou bilhões de galáxias. Eu não sei como é que contaram, né? Dizem que tem, mas eu não sei como é que contaram. Mas dizem que tem, vamos confirmar, vamos acreditar na ciência. Cada uma dessas galáxias tem milhões de estrelas. Nós vivemos numa galáxia pequena, das menores, com bilhões de estrelas. E vinculados a cada uma dessas estrelas, por certo, inúmeros planetas. Nós vivemos num planeta pequeno, num Sol, numa estrela de quinta grandeza, diz Sérgio. E a realidade, a ciência tem nos mostrado. Neste planeta nós somos 1 em 3 milhões de espécies. Uma espécie. Dentro dessa espécie nós somos 1 em 7 bilhões. Pouco mais, que já aumentou de ontem para hoje. Né? Mais de 7 bilhões de seres humanos. E você quer saber com quem está falando? E aí ele pergunta: você tem tempo? Eu vou responder, né, para poder explicar todo esse processo. Outro dia na internet, até em tom humorístico,
mas não sei se foi verdade ou foi invenção de alguém, mas interessante a reflexão. Uma atendente de aeroporto, cujo voo da sua empresa havia sido cancelado, estava com uma fila imensa para atender as pessoas. E as pessoas, evidentemente, quando se cancela um voo, elas ficam bem tranquilas, serenas, né? Fácil de atendê-las, né? Aí, de repente, naquela fila, chega um cidadão na frente e pede para ser atendido. Ela disse, moço, a fila. Ah, meu voo cancelado. Deles também. Ah, mas eu estou com pressa. Eles também. Aí o cidadão aborreceu-se e disse, você sabe com quem está falando? A atendente não teve dúvida. Ergueu a voz e dirigiu-se ao público que estava ali. Pessoal, vocês sabem quem é esse cidadão aqui? Ele não sabe quem é. Uma boa saída, né? Para essas pessoas que chegam nessa questão de sabe com quem está falando de forma arrogante. Mas essa pergunta, ela tem uma certa profundidade. Nós não nos conhecemos. Precisamos saber um pouquinho mais sobre nós. Quem somos ou quem sou, nós precisamos analisar em dois sentidos. Precisamos analisar em dois sentidos. Sentidos absoluto e geral, que vale para todos nós. Portanto, no sentido absoluto, quem somos? Que vale para todos. Todos somos a mesma coisa. Desculpe, eu pus entre aspas a mesma coisa, para ninguém se sentir ofendido com a palavra coisa, né? Mas somos todos a mesma coisa. No sentido absoluto, que vale para todos, sem exceção, para todos os filhos de Deus. Somos espíritos. E esta escola é para estes filhos de Deus, para os espíritos. Então nós estamos numa escola e tem alguns que estão fora da escola, que já cumpriram algum período letivo e estão fora da escola. Mas todos somos espíritos, sem exceção. Imortais. Aí fica uma certa dúvida, e talvez por questões dessa dúvida, a gente viva uma vida de mortais, mesmo tendo uma certa noção de que somos imortais. Então precisamos construir estas consciências de que somos espíritos, filhos de Deus, imortais. E uma outra questão que vale para todos, destinados à perfeição. Isto vale para todos nós, sem exceção, acreditemos ou não. Como diz Kardec, uma verdade será sempre uma verdade, independente das diatribes que se façam para fazer dela uma mentira. Sempre será uma verdade. Então somos todos espíritos imortais, filhos de Deus. O que nos falta é a convicção sobre isso. Porque se tivéssemos a convicção sobre isso, as nossas vidas seriam diferentes. Porque para quem é espírito imortal, destinado à perfeição, não dá mais para se aborrecer com nada. Então precisamos construir estas consciências de que todos nós somos espíritos imortais destinados à perfeição. Todos nós que frequentamos templos religiosos, que somos espiritualistas, temos uma noção da alma, da sobrevivência. Temos algumas divergências em termos de como isso vai ocorrer, como se processa, como se dará a vida no plano espiritual ou coisas desse gênero. Mas todos nós temos essa noção. O que nos falta é convicção. Já temos a convicção? Nós espíritas já devemos ter a convicção, né? Ou não? Se alguém tem a convicção, quiser fazer um teste, se tem a convicção, quem tem a convicção destas questões não se aborrece com mais nada, absolutamente nada. Não se aborrece falta de dinheiro, desemprego, problema de saúde. Não se aborrece nem com cunhado, nem com sogras. Pegou, né? Eu acho que ainda a gente não tem esta convicção. Mas convicção é coisa que se constrói através da busca do conhecimento, aprofundando a vida com um pouquinho mais de profundidade, uma compreensão mais profunda sobre a vida. Sob a consciência da imortalidade, a Federação Espírita do Paraná irá contribuir agora, dia 4, 5 e 6 de março de 2014, com a 18ª Conferência Estadual Espírita, no Expotrade em Pinhais. Quem já assistiu uma conferência? Levanta a mão bem alto, por favor. Bem alto, porque os outros fiquem com inveja e ver se vão da próxima vez. 4, 5 e 6 de março de 2016, está no site da FEP, da Federação Espírita do Paraná. O tema será Construindo a Consciência da Imortalidade. Eu costumo dizer que a imortalidade é o alicerce aonde vamos edificar o nosso futuro. Sem alicerce, não há edifício a ser edificado. Então precisamos do alicerce. O alicerce é a imortalidade, sustentada pela consciência de que somos espíritos e de que somos destinados à perfeição. Então vamos edificar o nosso futuro. O edifício será construído.
Mas precisamos construir consciências destas questões, de que somos espíritos destinados à perfeição. Portanto, no sentido absoluto, todos nós somos. E o tema, portanto, da conferência será construindo a consciência da imortalidade. Esse tema será desenvolvido por Divaldo, por expoentes da doutrina espírita, os mais consagrados oradores da doutrina espírita: Divaldo Pereira Franco, Alberto Almeida, Haroldo Dutra Dias e André Trigueiros. Tem outros, mas estes 4 estarão tratando deste tema. E se é o alicerce para as nossas vidas, é importante que estejamos lá. Tem gente que diz: não, mas eu assisto os DVDs depois. Não é a mesma coisa. É só estando lá para perceber o nível da energia, perceber o tratamento que recebemos lá da espiritualidade que prepara aquele ambiente para 9, 10 mil pessoas. E precisamos construir estas consciências, porque é em cima disso é que vamos edificar o nosso futuro. Então, no sentido absoluto, precisamos construir a consciência de que somos espíritos imortais destinados à perfeição. A imortalidade é uma exigência, diz Vitor Hugo, num belo discurso falando sobre o sentido da vida e da morte no sepultamento de uma jovem. Está lá na Revista Espírita de fevereiro de 1865, Kardec publica esse discurso lá. E junto com o discurso tem a manifestação da jovem, porque Kardec leu o discurso nos jornais franceses da época, aonde fora publicado, na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. E o clima ficou tão elevado que a jovem que houvera falecido manifesta-se e deixa uma bela mensagem. Então, na Revista Espírita, em fevereiro de 1865, tem o discurso do poeta e tem a manifestação da jovem. Vale a pena refletir sobre esse discurso e sobre a manifestação da jovem. Mas em determinado trecho, o poeta vai dizer, ele começa o discurso da seguinte forma: em poucas semanas nos ocupamos de 2 irmãs, casamos uma e sepultamos outra. Depois ele prossegue falando sobre a visão do gênio Vitor Hugo sobre a questão da vida e da morte. Mas em determinado trecho ele vai dizer: o ser amante exige o ser imortal. Sem a imortalidade o amor seria um suplício. Pegaram? Preciso repetir. Sem a imortalidade, amar é um tormento. Porque se não há imortalidade é para nunca mais. E se é para nunca mais, é um tormento amar. Então, se somos convidados a amar, exigimos a imortalidade. É a fala, é a linguagem poética do gênio nos trazendo a sua mensagem. Vale a pena refletir sobre isso. E construindo a consciência da imortalidade, portanto, é algo que se faz através de reflexão, de estudo e aprofundar as questões da vida. Então, no sentido absoluto, somos espíritos imortais destinados à perfeição. No sentido relativo, aí vai nos trazer a questão: a quantas andamos nesta caminhada em direção à perfeição? É isto que nos faz diferentes. Nós somos iguais perante Deus, criados espíritos simples e ignorantes. Na caminhada, na direção da perfeição, nós seguimos caminhos diferentes, momentos diferentes, experiências diferentes, e isto nos faz diferentes. Mas chegaremos todos ao mesmo ponto, todos chegaremos à perfeição. Então nascemos iguais, nos dispersamos, mas chegaremos à perfeição, seremos iguais. Querer hoje, por qualquer linha de pensamento, que sejamos iguais, não dá. Somos todos diferentes, temos momentos diferentes, experiências diferentes, necessidades diferentes. Então somos diferentes. Então nessa busca pela perfeição é o que nos diferencia. É a caminhada que está a nos diferenciar. Portanto, no sentido particular de cada um de nós, somos aquilo que já conseguimos construir na direção da perfeição. Então somos espíritos imortais destinados à perfeição. Mas a quantas andamos neste caminhar em direção à perfeição? Você quer fazer até o ensino médio. Em que série você está? O que falta você construir? O que falta para você chegar lá? Eu quero fazer o vestibular. O que falta para você chegar ao vestibular? Posso fazer o ano que vem o vestibular? Posso fazer esse ano? Que série eu estou? Isso nos faz diferentes. Não nos faz mais importantes do que ninguém. Numa classe, numa escola onde tenhamos alunos, vamos por aí da primeira à nona série do ensino fundamental, qual é o aluno? Qual é a série mais importante? Tem alguma série mais importante? Todas são importantes, todos os alunos são tão importantes quanto os que estão terminando e os que estão começando. Assim não é nesta escola Terra. Não somos melhores nem piores do que ninguém, apenas estamos em momentos, em lições e experiências diferentes. Quem está mais adiantado? Nas escolas dá pra gente saber, né? Pelo ano letivo dá pra gente saber. Aqui não dá. Quem está mais adiantado? Quem está na frente? Com quem você está falando? Com alguém muito importante? Ou com alguém muito pobre?
de espírito, sem humildade nenhuma e assim por diante. Então, quando você sai essa pergunta, você já começa a imaginar que você está falando com alguém que está começando nos bancos escolares da vida. Aquilo que conquistamos na direção da perfeição é a bagagem que temos sobre nós, é aquilo que já montamos. José Herculano Pires vai nos dizer, em Introdução ao Livro dos Espíritos, ele vai nos dizer que para a humanidade, mas vale para o indivíduo, que a humanidade carrega a cada instante a síntese do seu passado. Mas vale para o indivíduo, somos a síntese do nosso passado. Cada um de nós tem uma síntese daquilo que já construiu. Quanto vocês já construíram? Quantas encarnações já tiveram? Você tem ideia? Não? Nem eu. Eu tenho um chute, é um chute, não vou dizer que é uma informação científica, porque não é verdade. Acima de 200. Nessas 200 ou mais encarnações, alguns dizem que 1000. Não há números, não há informação, não vão dizer que a gente deu uma informação aqui, técnica trazida pelos espíritos, não. Analisando algumas questões da vida, algumas obras, eu chego à conclusão que passa de 200 encarnações. Nessas 200 encarnações, cada um de nós aprendeu lições diferentes, experiências diferentes, caminhos diferentes e construiu uma síntese do seu passado. Mas diz Herculano Pires, essa síntese é apenas o germe para o futuro. Perceberam? Para que eu aprenda álgebra, eu preciso antes da tabuada, das 4 operações, não é isso? Não dá para aprender álgebra sem antes aprender as 4 operações. É isso que ele está dizendo. Nós vamos construindo, assim é o conhecimento. À medida em que nós vamos ampliando o nosso conhecimento, novas lições, novas etapas vão somando-se àquilo que já construímos. E nessa caminhada, a frase está aqui: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Já nos assevera Jesus. A busca da compreensão mais profunda de essas questões. Somos, portanto, cada um de nós tem uma síntese do seu passado. Mas essa síntese é a base para construirmos o nosso futuro. É aquilo que eu falei. Você está em que série? Qual é a próxima série? O que falta conquistar? A bagagem que você tem vai te dizer quanto você já conquistou e quanto falta conquistar no sentido relativo de quem somos. E aí talvez esteja a questão mais difícil de refletirmos sobre quem somos. Então é importante refletirmos, portanto, qual é a importância de saber de tudo isso. Por que saber de quem somos? Qual é o nosso nível? Quem nos responde isso e quem auxilia nessa resposta é Leon Denis, no livro O Porquê da Vida, no item 2, quando ele fala dos problemas da existência, vai nos dizer Leon Denis, já no primeiro parágrafo, o que importa antes de tudo é saber quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, as ideias que fazemos do universo e suas leis, tudo isso é de importância capital, porque é de conformidade com elas que direcionamos as nossas vidas, as nossas obras. É por isso que eu disse que anteriormente, lá na introdução, que se temos consciência de que somos espíritos imortais destinados à perfeição, não nos aborrecemos mais com nada. Porque nós sabemos aonde vamos chegar. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá de Jesus. Então todos nós chegaremos lá. O problema é que nos falta a consciência. Até para caminhar na direção da perfeição, nos falta a consciência de que somos destinados à perfeição. Estudando a doutrina dos espíritos e com o auxílio dos espíritos, nós encontramos que o único determinismo que temos nas nossas vidas, enquanto espíritos, é que chegaremos à angelitude. Chegaremos à perfeição. Chegaremos ao doutorado na arte de amar. Eu prefiro essa colocação, já que estamos numa escola. Chegaremos ao doutorado na arte de amar. O problema é que nos falta construir a consciência e a convicção de que chegaremos lá e de que somos capazes. E essa dúvida é que nos deixa perambulando por aí. Então precisamos caminhar nessa direção. Então a importância de saber quem somos, de onde viemos, para direcionarmos as nossas vidas. É o que convida Leon Denis no livro O Porquê da Vida, lá no item 2, quando ele trata dos problemas da existência. Então a importância no sentido absoluto, de que somos todos espíritos imortais destinados à perfeição, é para que tenhamos a consciência de que somos espíritos. Para que construamos como base da nossa caminhada esta consciência de que somos espíritos, filhos de Deus, e é nestes filhos que Deus investe.
É para estes filhos que ele manda as lições necessárias, através de muitos emissários, especialmente através de Jesus. Portanto, as lições para que caminhemos na direção da perfeição, qual uma escola. À medida que vamos evoluindo, novas lições vão chegando. Mas é esta consciência de que somos espíritos imortais, destinados à perfeição, que serve de base para conquistarmos o nosso doutorado na arte de amar, a felicidade absoluta, a perfeição, a angelitude. O nome pouco importa, é tudo a mesma coisa. Tem tudo o mesmo sentido. Só é possível ser absolutamente feliz aquele que conquistar o doutorado na arte de amar. A quem não conquistou ainda, não consegue a plenitude da felicidade. O doutorado na arte de amar se conquista quando aprendemos a praticar o bem. As lições para isso nos trouxe Jesus, mas nos trouxeram outros emissários de Deus nos mostrando como se faz, o que devemos fazer, mas especialmente Jesus tem tudo que precisamos para este doutorado. Mas a importância no sentido relativo é que a partir daí buscamos o autoconhecimento. Precisamos do autoconhecimento para compreendermos a nós mesmos. Aonde andamos? Que série estamos? Como é que andamos nessa caminhada em direção à perfeição? Mas só vamos nos preocupar com isso se tivermos a consciência de que somos espíritos imortais. Senão não vamos nos preocupar com isso. Senão vamos viver a vida o máximo que puder, da melhor maneira possível, dando vazão às nossas paixões, às nossas más inclinações e assim por diante. Então é importante que construamos a consciência de que somos espíritos imortais, mas que caminhemos na direção da perfeição. Que vamos à luta atrás da perfeição. Para irmos à luta, precisamos conhecer, saber sobre nós. Este, para mim, é o grande desafio do ser humano. Vamos voltar aqui. Autoconhecimento. Os recursos necessários para a perfeição já chegaram. Não creio que venha mais novidades por parte de Deus para o nosso crescimento. Por quê? Porque se analisarmos a obra divina desde os primórdios, nós vamos ver que Deus foi nos mandando as lições necessárias e aumentando essas lições à medida que nós íamos amadurecendo. Nos mandou lá na primitividade, lá na antiguidade, nos mandou os profetas, nos mandou os filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, nos trazendo as primeiras bases desta compreensão de quem somos, de que somos espíritos. Sócrates tinha essa noção muito clara a respeito de que era imortal e de que sobreviveria, portanto, a cicuta, a intolerância que o condenou. Portanto, Deus nos mandou lições. Nos mandou lições mais recentes de como praticarmos as lições do amor, através de Madre Teresa de Calcutá, Mandúcio, Mohandas Gandhi, Zilda Arnes, Luther King, Mandela, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Allan Kardec e tantos outros seres que vieram nos mostrar como é que se faz. Mas, assim como nas nossas escolas, periodicamente são necessárias algumas grandes lições, uma transição, grandes momentos. Quando nós saímos do ensino pré-escolar, nós transitamos para o ensino médio, fundamental, perdão. Quando transitamos do ensino fundamental para o médio, nós temos um outro momento. Quando fazemos o vestibular e vamos para a faculdade, nós transitamos para outros níveis de conhecimento, outros níveis de visão da vida e da ciência. Assim é na vida. Então Deus manda as suas lições, mas periodicamente, na área dos valores do coração, nos manda grandes revelações. A primeira delas com Moisés. Nos traz, Moisés, o que não fazer. Já tiveram esse olhar? Moisés nos traz o que não fazer. Só tem não lá. Não matarás, não julgarás, não adulterarás. Eu fico perguntando, mas não pode fazer nada? Só tem não. Por quê? Porque é o que éramos capazes de entender naquela época. Há 3.000 e poucos anos atrás era o que éramos capazes de entender. O que a gente faz com os nossos filhos quando começa a engatinhar? Não sei, aqui em Campo Largo, onde eu moro, a gente tem um procedimento. Aqui talvez tenha outro, né? Quando vocês vão sair de casa, a criança está começando a engatinhar, vocês dizem a ela, vou sair, quando voltar quero a comida pronta, a casa limpa, é isso? Não dá, né? A cada etapa, as responsabilidades que lhe cabem. A criança começa a engatinhar, o que a gente diz? Não puxa a toalha da mesa, não põe o dedo na tomada, não mexe na panela quente, não chuta o cachorro, não morde seu irmão. É uma coleção de nãos. Eram os espíritos infantis ainda engatinhando. Deus mandou Moisés com o que não fazer.
Amadurecemos um pouco. O que acontece com nossos filhos? Quando eles começam a amadurecer um pouquinho, começam a ter uma outra compreensão, nós dizemos: guarde seus brinquedos depois de brincar, guarde seus calçados no armário, arrume sua cama. Não começa a dar lições, educar, preparar? Deus fez isso conosco. 1.300 anos aproximadamente depois de Moisés, nos manda as lições do que deve ser feito por Jesus. Moisés trouxe o que não fazer, Jesus nos traz o que deve ser feito. Não tem um não no Evangelho de Jesus. Não tem um não faça isso ou não faça aquilo. Só faça isso ou faça aquilo. Ame, tolere, compreenda, ame seu inimigo, seja paciente, perdoe. Só diz o que deve ser feito. Tudo o que precisamos está no Evangelho. Por isso ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí a gente já chega a uma brilhante conclusão. Para ir ao reino do céu, você precisa ser cristão. É isso? Como é que é o código de comunicação aqui por gestos? Sim e não, como é que é? É preciso ser cristão? Sim. Bom, já que alguns dizem que precisa ser cristão, eu, como sou teimoso, eu vou dizer que não precisa. Eu gosto de contrariar. Depende. Kardec recebe dos espíritos frequentemente um chamado de atenção. Primeiro vos entendeis com as vossas palavras. Se nós entendermos ser cristão é estar vinculado a uma instituição religiosa, hierárquica, dogmática, sectarista, autoritária, com rituais ou coisas desse gênero, não precisa. Se eu falo isso há 200 anos atrás, eu ia para uma fogueira. Hoje eu acho que eu não corro tanto risco assim, né? Mas se entendermos ser cristão é praticar os ensinamentos de Jesus, aí é preciso ser cristão para ir para o reino dos céus. É isso que ele está nos dizendo. Ninguém vai ao Pai senão por mim, pelos seus ensinamentos, pela prática do bem. Senão Deus teria filhos privilegiados de novo. Primeiro foram os judeus, depois os cristãos, e agora a nossa vez, os espíritas, né? E como é que ficam os muçulmanos, os budistas? Como é que ficam os ateus? Não são filhos de Deus? O que Jesus nos traz são lições para a prática do bem, para conquistarmos o doutorado na arte de amar. O que deve ser feito, traz Jesus. Mas como nós somos teimosos, faríamos fogueira em seu nome, ele sabia disso. Faríamos guerra em nome de Jesus. Ele promete um outro consolador, uma nova revelação. O Espírito de verdade que ficará convosco para sempre. Está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quem quiser aprofundar esta questão, trazida por Jesus e tratada pelos Espíritos. Mas a finalidade do novo Consolador, além de consolar, era relembrar o que ele tinha dito, porque ele sabia que nós esqueceríamos seus ensinamentos pelo caminho. Também era preciso esclarecer todas as coisas, porque ele não esclarecera tudo. Tem muita coisa que ele deixou vago. Ele falou de reencarnação, por exemplo? A Bíblia trata de reencarnação? Sim ou não? Não? Então vamos estudar um pouquinho mais a Bíblia, porque trata sim. Quando Jesus fala com Nicodemos que é preciso nascer de novo para chegar à perfeição, à sabedoria, ele está falando de reencarnação. Quando é preciso que Elias voltasse para a vinda do Messias, como precursor do Messias, e seus discípulos questionam sobre isso, e ele responde que, na verdade, Elias já veio. Elias tinha morrido há 400 anos. Seus discípulos, então, entenderam o que ele estava falando de João Batista, a reencarnação de Elias. Mas ele não entrou em detalhes. Então era preciso esclarecer todas as coisas. Ele falou há muitas moradas na casa de meu pai. Mas não disse quais são as moradas, disse? Pois é, precisava esclarecer. 1800 e poucos anos depois de Jesus, mais precisamente a 18 de abril de 1857, vem a terceira grande revelação com o lançamento de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec. A doutrina dos Espíritos nos traz como fazer e por que fazer. Vem relembrar o Evangelho de Jesus, vem esclarecer uma série de questões que não estavam esclarecidas, principalmente de quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Portanto, a terceira grande revelação com a doutrina dos Espíritos completa o ciclo das nossas necessidades. A doutrina dos Espíritos traz como fazer e por que fazer. Pegaram? O que não fazer com Moisés, o que fazer com Jesus, como fazer e por que fazer com a doutrina dos Espíritos. Falta alguma coisa? Falta fazer. Falta fazer. As lições estão disponíveis, o que nos falta é fazer. E quem nos diz isso de certa forma é o Espírito de verdade. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, quando trata do Consolador prometido por Jesus, o Espírito de verdade deixa algumas mensagens lá, maravilhosas. Quem quiser saber quem é o Espírito de verdade, estude o capítulo 6, eu não vou contar.
capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas diz o Espírito de Verdade em certo trecho: Deus dirige aos vossos corações, através do Espiritismo, um supremo apelo. Escutai-o. Um supremo maior não haverá outro. O que não fazer, o que fazer, como fazer e por que fazer, temos tudo o que precisamos. O que nos falta é nós fazermos para caminharmos na direção da perfeição. Então, para fazermos, precisamos de algo que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pela luta que trava contra as suas próprias imperfeições, ou alguns tradutores pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, porque o objetivo do Evangelho de Jesus é fazer esta transformação, reconhece-se pela luta, não pela perfeição, porque a perfeição já não está mais, quem é perfeito já não está mais nem por aqui. Mas quem está lutando pela perfeição precisa travar essa luta. Se eu preciso travar uma luta contra as minhas imperfeições, qual é a primeira coisa que eu preciso saber? Quais são as minhas imperfeições? Autoconhecimento. Por isso eu tenho dito que o grande desafio para o ser humano hoje não é informações, não é chegar a conhecimentos do plano espiritual, não é amparo do plano espiritual. O que falta para o ser humano é olhar para si, para saber a quantas ele anda nessa busca de conquistar a perfeição, para que ele caminhe na direção da perfeição e conquiste o mundo de paz que tanto sonhamos. Mas esse mundo de paz começa dentro de nós. É responsabilidade de cada um. Não dá para fazer por ninguém. Dá? Seria a mesma coisa que eu pedir para alguém aqui fazer medicina para mim. Eu quero ser médico, alguém podia fazer medicina para mim? Parece absurdo, né? Pois é. É a mesma coisa eu querer que alguém conquiste a perfeição para mim. Não dá. É papel e responsabilidade de cada um. Cada um vai fazer a sua conquista. Cada um vai caminhar na direção da perfeição. E o nosso diferente caminhar até hoje, nas encarnações transatas, nas encarnações anteriores, nos faz diferentes. Apenas isso. As nossas diferenças estão por conta disso. Não somos melhores nem piores do que ninguém. Apenas estamos em momentos diferentes uns dos outros. Isso aí está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, quando Kardec trata da passagem de Jesus: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial o é. Para que eu faça um autoconhecimento, Kardec já nos provoca. Quando ele encerra a terceira parte do Livro dos Espíritos, aonde ele trata das leis morais, que cumprir a lei, essa é a finalidade. Cumprir a lei de Deus. Quando ele trata das leis morais, na última pergunta, ele pergunta: qual meio prático tem o homem para melhorar-se nesta vida? E eu estou sempre interpretando, as palavras não são exatamente estas, o sentido é este. E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Kardec reformula a pergunta sem renumerar, continua sendo a 919. Para mim, a pergunta mais importante do Livro dos Espíritos, pela sua aplicabilidade imediata. Como quem diz: que eu tenho que me conhecer, eu sei, mas como fazer para me conhecer? Aí vem a resposta de Santo Agostinho. Vocês querem saber a resposta de Santo Agostinho? Pouca gente eu não aceito, eu não faço. Ah, bom, agora eu vou dar a dica. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Se me derem mais uma hora, eu falo sobre ela. Como vocês não vão me dar, eu vou deixar por conta de vocês. Mas começa Santo Agostinho: fazei como eu fazia quando estava entre vós, para se conhecer. Diariamente fazia um balanço de meu dia, analisando como é que foi o meu comportamento, as minhas atitudes, como é que foram. O que eu preciso melhorar, o que eu fiz de bom que dá para continuar, o que eu fiz de errado, o que eu preciso corrigir, o que eu fiz contra meu próximo que eu preciso reparar. É uma pergunta que eu sugiro que vocês transcrevam. Não vão rasgar a página do livro, mas transcreve, que aí aproveita ao digitar, ao transcrever, você já aprende um pouquinho sobre ela. E coloca naquele lugar onde a gente olha recados em casa. Onde é que é? Parece igual a Campo Largo, assim, na porta da geladeira. Para que a gente vá construindo a compreensão profunda sobre esta resposta de Santo Agostinho, porque este é o desafio do ser humano para melhorar-se, olhar para si. E a dica de Santo Agostinho é ótima. E eu trouxe algumas questõezinhas para a gente olhar. Eu posso me perguntar: como é que eu vivo? Vivo aproveitando a vida no sentido positivo de crescer, ou aproveitando a vida no sentido de esbanjar e me deleitar com as paixões, com as questões
humanas e terrestres, materiais que ficam aqui. Como é que eu vivo? Muitos vivem a vida reclamando diante das dificuldades. As dificuldades só têm uma finalidade na obra divina. Não é punição, não é castigo, é aprendizado. Então, diante da dificuldade, eu tenho que perguntar para a dificuldade: que Deus quer que eu aprenda com isto? Mas se a gente passa a vida reclamando, vai aprender alguma coisa? Nem vai resolver o problema, porque o tempo que gasta reclamando não dá tempo para a solução. Bom, eu imagino que aqui, pessoal mais civilizado, São José dos Pinhais, ninguém reclama de nada, né? Não tem reclamações por aí. Não. Eu acho que está mais próximo da capital, coisa e tal, o pessoal da capital mais civilizado, mais culto, né? Mas se vocês têm uma dúvida se reclamam ou não, tem uma sugestão de uma obra chamada Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas, de Will Bowen. Depois, se alguém quiser anotar, a gente passa, não tem problema. E o autor já começa assim: se você acha que não reclama, leia o livro. Quando você terminar, você fala comigo. E aí ele dá uma técnica de como parar de reclamar. Mas vale, a técnica que ele usa, vale para utilizarmos para qualquer uma das virtudes que precisamos conquistar. Parar de reclamar é apenas uma delas. Precisamos conquistar outras virtudes. Paciência, tolerância, compreensão, indulgência. Mais ou menos umas 4.000 virtudes. Portanto, eu tenho que olhar como é que eu vivo. Como é que eu trato as pessoas. Com respeito, consideração, como seres irmãos iguais a mim, ou com preconceito de cor, de raça, de opção sexual, de credo religioso, cor de pele, de classe social. Como é que eu trato as pessoas? Isso mostra um pouquinho, uma maneira de eu me conhecer. Como falo com e das pessoas. Das pessoas aqui ninguém mais fala, né? Não existe fofoca mais por aqui, pessoal, né? Pois é. Como me relaciono com os outros e comigo. São questões que eu tenho que olhar na minha vida para poder me conhecer. Muitas questões dessas aqui nós vamos encontrar repetidas e tratadas também na psicologia, de uma forma ou de outra. Como trabalho. Muita gente vive só para o lazer, para o prazer, só pensa em sombra, água fresca, só pensa em chegar no céu, né? Porque lá tem uma rede, 2 coqueiros, água de coco, né? Uma brisa e aí um escravo para abanar. Esse é o céu que a gente imagina, né? Mas se esse é o céu, o escravo que está abanando está no céu ou está no inferno? Como é que é o trabalho? Nós estamos aqui, temos que trabalhar, temos que produzir, nós queremos um mundo melhor, temos que construí-lo. Seja interno, seja externo. Seja interno nos valores do coração e intelecto, seja externo nos valores de ciência, tecnologia, para facilitar as nossas vidas. Tanto que Kardec encontra uma das 10 leis principais morais que ele coloca em um livro dos Espíritos. Nessa sua troca com os Espíritos, uma delas é a lei do trabalho. Então precisamos trabalhar. Como que eu trabalho? Começo hoje e já estou pensando na aposentadoria, é isso? Como olho para a vida? Como um pesadelo, como um tormento? Porque ela aparece, estamos num mundo de provas e expiações. Mas devemos olhar para a vida como uma oportunidade que Deus nos dá para o nosso progresso espiritual. Tudo o que se passa não tem uma vírgula, está dentro das nossas necessidades de aprendizado. Então, ao invés de ficar reclamando, devemos perguntar: o que eu devo aprender com isso? É simples. Mas se a gente não fizer isso, não muda nunca e não muda o mundo que a gente tanto sonha com um mundo de paz. Enfim, como transito em todas as situações que a vida me apresenta. Maioria de nós reclamando da vida, reclamando das pessoas que estão à nossa volta, e quando não achamos um culpado para a gente reclamar, a gente reclama de Deus. Vai progredir assim? Precisamos olhar tudo que se apresenta na nossa frente como oportunidade de aprendizado, de crescimento. Tudo isso, eu dei alguns itens só para a gente pensar. O resto lá, Santo Agostinho já trata e tem muito material para a gente pensar sobre isso, para a forma de olharmos para nós, olharmos as nossas atitudes. Fazei como eu fazia quando estava entre vós, diariamente fazia um balanço de meu dia, propõe Santo Agostinho, em resposta a 919. Tudo isso vai falar de quem eu sou. É a maneira de me olhar. E este é o desafio do ser humano hoje, olhar para si. Vai mostrar quais são as minhas carências, por alto, assim, algumas questões só para a gente refletir um pouquinho. Quais valores interiores já conquistei, o que me falta conquistar? Já conquistei paciência, tolerância? Ou ainda sou agressivo, sou violento? Como é que sou? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Do tipo, sou muito bom, mas não pise nos meus calos? Estes são exteriorizados no dia a dia. Então nós exteriorizamos aquilo que já conquistamos. Seja pelas ações, seja pela fala.
a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós agimos daquilo que estamos cheios no nosso coração. Como são as nossas ações? Falam de nós. O que você anda mostrando para o mundo? A gente critica aí o pessoal do reality show, né? Posso falar? Os BBB da vida aí? A gente vê que as pessoas fazem horrores lá, tudo vale lá, né? Mas nós estamos num reality show. Nós aqui na Terra estamos sendo observados pelos espíritos. Nós estamos numa casa imensa, super vigiada. Será que a gente não está se comportando da mesma maneira que aqueles que estão lá nas casas, nos reality shows das nossas televisões por aí? Será que a gente não está fazendo a mesma coisa? Como é que a gente está se mostrando? O que a gente está apresentando? Exteriorizando? Tudo o que agimos, fazemos, reflete aquilo que está no nosso interior, nas nossas conquistas. Quanto já conquistamos? Em que série estamos? Na direção da perfeição? Aonde é que estamos? Estamos próximos dos instintos ainda? Ou estamos mais próximos dos sentimentos? Já estamos mais próximos do amor ou estamos mais próximos dos instintos primitivos? Onde é que estamos? As nossas ações são um espelho que refletem o nosso interior. Conflitos internos transformam-se em externos. Lembra que eu falei que as guerras começam em guerras menores, dentro dos lares, no ambiente de trabalho, no trânsito. Mas estas guerras também começam em um ambiente mais íntimo, dentro de nós. Quando resolvermos as questões e trouxermos a paz para dentro de nós, estaremos oferecendo a paz para o mundo. A paz que tanto queremos dos outros, nós estamos oferecendo? Temos que olhar para nós. Antes de exigirmos dos outros, temos que exigir de nós. Enxergamos um argueiro de Jesus, uma pequena palha no olho do nosso irmão, e não enxergamos uma trave no nosso. Removei a trave do vosso, propõe Jesus. Portanto, fazermos uma reflexão profunda sobre essas questões e aprofundarmos a compreensão de quem somos é de fundamental importância para darmos um rumo adequado às nossas vidas, caminharmos em direção dos nossos destinos, à perfeição. Olhando para nós. Hoje, o desafio é olhar para nós. Mas não basta olhar para saber que eu sou impaciente, que eu sou intolerante, que eu sou violento, se eu não vou fazer nada com isso, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Aí eu tenho os recursos enviados por Deus para nos auxiliar, especialmente no Evangelho de Jesus. Portanto, isso representa autoconhecimento. Aqui está, no meu entendimento, o grande desafio do ser humano. Olhar para si. Respondendo, portanto, à pergunta: quem sou? Quem somos? Quem são vocês? Temos que responder essa pergunta para sabermos o que fazer das nossas vidas. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês, a casa pelo convite e a vocês pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.